Eu havia acabado de pegar uma carga em São Paulo, com destino final em Belo Horizonte. O funcionário do depósito, um sujeito magro e com um olhar apressado, me informou que eram manequins destinados a uma nova loja que seria inaugurada no centro da cidade. Normalmente, isso não seria nada demais, já que na minha carreira como caminhoneiro, já transportei de tudo: eletrônicos, móveis antigos e até algumas cargas cujo conteúdo preferi não saber. Verifiquei a lista de entrega e contei cada manequim enquanto eram carregados no caminhão. Eram um total de 25 peças, todas embaladas em caixas de papelão com plástico bolha e amarradas com fita adesiva. Cada caixa estava rotulada cuidadosamente, indicando partes específicas do corpo ou manequins completos. Depois que tudo estava acomodado, dei uma última olhada para garantir que a carga estava bem segura. Experiências anteriores me ensinaram que um container mal fechado pode resultar em mercadorias danificadas, algo que eu queria evitar a todo custo. Além do mais, com a chuva prevista para cair durante a noite, era essencial garantir que nada se molhasse. Assim que terminei de fechar o container, subi na cabine do caminhão e liguei o motor, sentindo o familiar ronco do diesel dar vida ao veículo. Iniciei a viagem já no fim da tarde, observando as luzes da cidade que lentamente se acendiam enquanto o crepúsculo dava lugar à noite. Estava ansioso para entregar esses manequins. Havia algo sobre manequins que sempre me deixou um pouco desconfortável. Talvez fosse o jeito como pareciam observar tudo com seus olhos vazios, ou como a luz às vezes jogava sombras estranhas em seus rostos inexpressivos. De qualquer forma, eu estava pronto para me livrar dessa carga o mais rápido possível. Com o endereço do destino programado no GPS e uma longa noite de estrada pela frente, ajustei o rádio para uma estação de música sertaneja, me acomodei no assento e segui rumo à estrada que cortava a paisagem noturna em direção a Minas Gerais. A viagem pela rodovia Fernão Dias estava tranquila, com pouco tráfego e uma noite estrelada acima. A estrada, iluminada apenas pelos faróis do caminhão, se estendia como um rio de asfalto escuro à minha frente. Eu havia planejado fazer apenas uma parada para tomar um café e esticar as pernas, mas a vida, como sempre, tinha outros planos. Eram quase meia-noite quando os primeiros pingos de chuva começaram a cair, marcando o início de uma tempestade que prometia ser forte. Aumentei a velocidade do limpador de para-brisas e diminui a do caminhão, mantendo uma distância segura dos poucos veículos que compartilhavam a estrada comigo. A música sertaneja que tocava no rádio agora estava misturada com boletins de tráfego e alertas meteorológicos. Foi então que ouvi pela primeira vez um som baixo, quase abafado, como se algo estivesse batendo de leve contra o interior do container. No início, pensei que fosse o efeito da chuva forte no metal, ou talvez algum equipamento que não tivesse sido acomodado corretamente. Mas, à medida que a chuva diminuía, o som persistia, mais distinto agora, como pancadas deliberadas. Deve ser algum equipamento solto, murmurei para mim mesmo, tentando ignorar a crescente sensação de inquietação. Decidi que pararia no próximo posto para verificar a carga. Não queria correr o risco de danificar os manequins ou que a carga se soltasse completamente. Quando finalmente parei, o relógio marcava quase 1 da manhã. O posto de gasolina estava praticamente vazio, iluminado por luzes fluorescentes que davam um tom fantasmagórico ao lugar. Desliguei o motor e peguei minha lanterna, o som das minhas botas no asfalto molhado ecoando no silêncio da noite. Abri o container com uma sensação de hesitação. A luz da lanterna cortou a escuridão, revelando as caixas de manequins, aparentemente como eu as havia deixado. Por um momento, pensei ter me preocupado à toa. Foi então que ouvi novamente, mais claro desta vez,
o som de algo batendo vindo do fundo do container. Meu coração acelerou enquanto caminhava entre as caixas, a luz da lanterna tremendo levemente em minha mão. Ao chegar ao final do container, parei abruptamente. Não eram as caixas que estavam fazendo barulho, era algo ou alguém batendo de dentro de uma delas. Meu primeiro instinto foi recuar. O coração batia forte no peito enquanto minha mente tentava processar o que estava acontecendo. Algo dentro de uma das caixas estava se movendo, batendo nas paredes de papelão com força suficiente para ser ouvido através do container. Engoli em seco, mantendo a mão firme na lanterna, tentando iluminar cada canto escuro à minha frente. Aproximei-me cautelosamente da caixa de onde vinham os sons. Ela estava um pouco afastada das outras, escondida atrás de algumas maiores. A etiqueta estava virada para baixo, tornando impossível ver o que deveria conter. Com uma respiração trêmula, puxei a caixa para um espaço mais iluminado e, usando um canivete, cortei as fitas que a selavam. O barulho parou assim que coloquei a mão na tampa. Um silêncio pesado caiu sobre o container, tão denso que eu podia sentir seu peso. Lentamente, levantei a tampa e olhei para dentro, esperando encontrar algo. Talvez um animal preso que tivesse entrado por engano. Mas não havia nada disso. Em vez disso, vi um dos manequins, mas não como os outros que eu estava transportando. Este parecia diferente. Seus olhos de plástico estavam abertos, muito abertos. E havia uma expressão no rosto que parecia de medo, quase humano. Parecia que estava tentando escapar da posição em que foi colocado. Recuei um passo, a respiração presa na garganta. Não fazia sentido. Manequins não mudam de expressão, não têm emoções. Mas a luz da minha lanterna revelava claramente o terror em seu rosto. Não querendo ficar mais nenhum segundo naquele lugar, fechei a tampa rapidamente e empurrei a caixa de volta para seu lugar. Meu corpo inteiro tremia enquanto fechava o container e trancava o cadeado com mais força do que o necessário. Voltei para a cabine do caminhão, tentando afastar os pensamentos do que tinha visto. Liguei o motor e saí do posto de gasolina o mais rápido possível. Eu precisava colocar alguma distância entre mim e aquela carga, pelo menos até poder entregar tudo em Belo Horizonte e esquecer o que tinha acontecido. Mas enquanto dirigia pela estrada escura e vazia, o som das batidas começou novamente, desta vez mais alto, mais desesperado. Era como se aquilo que eu tinha visto quisesse me dizer algo ou estivesse tentando escapar. As batidas continuavam cada vez mais fortes, ressoando pelo espaço confinado do container e invadindo a cabine do caminhão, onde eu tentava focar na estrada à frente. A cada pancada, um arrepio percorria minha espinha, um lembrete constante da carga inquietante que eu transportava. Apesar do medo que me dominava, decidi que não abriria mais o container. O que quer que estivesse acontecendo, eu não queria ver novamente aqueles olhos cheios de terror. A madrugada avançava e, com ela, minha ansiedade crescia. A estrada parecia não ter fim, cada quilômetro se estendendo mais do que o último. O cansaço batia forte, mas o medo de parar e enfrentar novamente o container me mantinha acordado. A cada posto de gasolina que passava, pensava em parar, pedir ajuda. Mas o que eu diria? Que minha carga estava viva, que manequins estavam tentando se comunicar. Ninguém acreditaria. Eu seria motivo de chacota ou, pior, poderiam pensar que eu estava delirando de cansaço. Então, continuei, apertando o volante com força suficiente para fazer as mãos doerem. Os olhos fixos na estrada que se desenrolava sob a luz dos faróis. A música do rádio há muito havia sido desligada, substituída pelo som incessante das batidas. Finalmente, as primeiras luzes do amanhecer começaram a surgir, tingindo o céu de um azul pálido. Belo Horizonte estava próxima, e com ela, a promessa de me livrar daquela carga maldita. Quando entrei na cidade,
O tráfego começou a aumentar, um lembrete reconfortante de normalidade que ajudou a acalmar um pouco meu espírito atormentado. Cheguei ao depósito ainda no início da manhã. O funcionário que veio receber a carga olhou surpreso para o meu estado visivelmente abatido. Sem esperar ajuda, abri rapidamente o container e, sem olhar para trás, comecei a descarregar as caixas. O funcionário tentou fazer algumas perguntas, provavelmente preocupado com minha pressa e aparência desgastada, mas eu o ignorei, focado apenas em me livrar dos manequins o mais rápido possível. Quando a última caixa foi retirada, senti um peso imenso sendo levantado dos meus ombros. Informei ao funcionário que todos os itens estavam entregues. Assinei os papéis necessários e voltei para o caminhão sem dizer uma palavra. Ao dar a partida, dei uma última olhada para o depósito. Não houve despedidas nem olhares para trás. Eu só queria colocar o máximo de distância possível entre mim e aqueles manequins. Dirigi de volta para casa em um estado quase automático, os eventos da noite anterior girando em minha mente. Decidi que, após aquela viagem, precisava de um tempo longe das estradas. Talvez até buscar um novo tipo de trabalho, algo longe de cargas misteriosas e batidas inexplicáveis na noite. Era uma daquelas noites de chuva pesada que fazem qualquer um pensar duas vezes antes de sair de casa. Eu estava na BR-116, voltando de um frete no sul, com a cabine do caminhão só para mim e o barulho dos pneus na pista molhada como companhia. A estrada estava quase deserta, o que não é nenhuma surpresa para uma noite assim. Passava de meia-noite quando vi um vulto acenando na beira da estrada. Diminuí a velocidade, ainda meio na dúvida. Era um homem completamente encharcado, sem capa de chuva, parado ali no meio do nada. Contra meu melhor julgamento, parei e abri a porta para ele. "Precisa de uma carona?" perguntei. E o homem, aliviado, só acenou com a cabeça enquanto entrava. Assim que ele se acomodou no banco ao lado do meu, fechei a porta e voltei minha atenção para a estrada. O homem tremia de frio, os dentes batendo num ritmo constante. "Você parece congelado, cara. Quer que eu aumente o aquecedor?" Ofereci, já estendendo a mão para o controle, sem esperar resposta. Ele apenas assentiu, envolvendo-se mais no casaco que estava tão molhado que pouco ajudava a aquecê-lo. "De onde você veio numa noite dessas?" perguntei, tentando quebrar o gelo e preencher o silêncio que começava a se tornar desconfortável. O homem olhou para mim com um olhar vago, como se precisasse de um momento para formular uma resposta. Estava visitando um amigo e perdi a noção do tempo. A chuva começou e não tinha mais ônibus passando. Obrigado por parar. Muita gente não teria feito isso." Seu agradecimento soou sincero, mas sua voz carregava um peso, como se cada palavra fosse um esforço. Decidi não pressionar com mais perguntas. A chuva aumentava, batendo forte contra o para-brisa, e o foco precisava estar na estrada. Porém, enquanto os limpadores trabalhavam sem parar, uma parte de mim ficava curiosa sobre as histórias que aquele estranho caroneiro poderia contar. Conforme a estrada desaparecia sob o manto da chuva forte, o silêncio entre nós se tornou mais presente. Meu passageiro, que se apresentou apenas como Carlos, parecia se perder em pensamentos, olhando pela janela como se cada gota de chuva trouxesse uma memória distante. Eu mantinha meus olhos na estrada, mas minha curiosidade sobre ele crescia. Após alguns quilômetros de um silêncio quase ensurdecedor, Carlos começou a falar. Não perguntei nada, ele simplesmente começou a contar. Ele falou sobre as estradas que conhecia, sobre as viagens que fizera, mas não eram histórias comuns de viagens. Eram relatos que beiravam o macabro.
Ele mencionou motoristas que haviam encontrado caroneiros nas noites chuvosas como aquela, e esses encontros às vezes terminavam de maneiras inesperadas. Carlos contou sobre um motorista que havia dado carona para uma mulher na mesma estrada onde estávamos e que essa mulher havia desaparecido do carro sem deixar rastros, deixando para trás apenas um lenço úmido. Outra história foi sobre um jovem que pegou um caroneiro que supostamente conhecia atalhos por uma estrada secundária. O motorista nunca foi visto novamente. Turista, nunca. As histórias de Carlos traziam um clima pesado para dentro do caminhão. Cada relato era entregue com detalhes vívidos que faziam você sentir como se estivesse lá, observando os eventos se desenrolarem. Conforme ele falava, a chuva parecia responder, aumentando e diminuindo, como se pontuasse as narrativas. Enquanto ouvia, não pude deixar de sentir um arrepio ocasional. As histórias eram intrigantes, mas havia algo nelas que perturbava profundamente. Talvez fosse a maneira como Carlos as contava, com uma voz calma, quase distante, ou talvez o olhar vazio que acompanhava suas palavras. Não eram apenas contos passados para matar o tempo, pareciam mais como advertências, ou talvez confissões. Mesmo assim, não interrompi nem questionei a veracidade do que ele dizia. Parte de mim não queria saber mais, enquanto outra parte estava presa na teia de suas palavras. Conforme ele falava, a estrada à nossa frente parecia cada vez mais desolada, e a tempestade não mostrava sinais de trégua. As histórias de Carlos preenchiam o espaço, criando uma atmosfera que eu não estava certo de querer escapar, mesmo que pudesse. A noite avançava, e cada história que Carlos contava parecia trazer mais escuridão para dentro do caminhão. A chuva ainda batia forte contra o para-brisa, e o som monótono dos limpadores se tornou um acompanhamento sinistro para suas narrativas. Enquanto ele falava, a estrada parecia cada vez mais isolada, como se estivéssemos nos desviando da realidade para algum lugar suspenso no tempo e na lógica. Quando Carlos começou a contar a história de um caminhoneiro que desapareceu depois de pegar um estranho passageiro, senti um frio na espinha. Ele descreveu como o caminhoneiro havia sido encontrado dias depois, o caminhão abandonado na beira da estrada, o motor ainda ligado, mas nenhuma outra pista sobre seu paradeiro ou do misterioso passageiro. Foi nesse momento, enquanto meus olhos ainda estavam fixos na estrada, que senti o ambiente ao meu lado mudar. Virei-me para fazer uma pergunta a Carlos, talvez para tentar aliviar a tensão que suas histórias haviam criado, ou para ver se ele mostrava algum sinal de que estava apenas brincando comigo. Mas, quando meu olhar se desviou para o banco do passageiro, ele estava vazio. Carlos tinha desaparecido. No lugar onde ele estivera sentado, restavam apenas suas roupas molhadas, dispostas de maneira que quase pareciam ter forma humana, como se o corpo que as ocupara tivesse evaporado, deixando para trás apenas um molde vazio. Por um momento fiquei paralisado, o coração batendo tão forte que seu eco parecia preencher o caminhão. Engoli em seco, tentando racionalizar o que tinha acontecido. Pensei em parar, examinar as roupas, procurar por alguma pista que me desse uma explicação lógica, mas algo dentro de mim, uma voz quase sussurrada pela intuição, me disse para continuar dirigindo, para não olhar para trás, deixar as roupas e a memória de Carlos para trás. Dirigi o resto da noite em um estado quase automático, os pensamentos girando entre o que era real e o que poderia ser fruto do cansaço e da estranha companhia. Quando finalmente cheguei ao meu destino, o sol estava começando a raiar, lançando luz sobre a paisagem, que depois daquela noite nunca mais pareceria a mesma para mim. Deixei as roupas de Carlos em um banco, numa parada de descanso na estrada, junto com um bilhete que dizia: "Cuidado com quem você dá carona."
Talvez fosse um aviso para outros motoristas, ou talvez fosse apenas uma maneira de me despedir daquele estranho passageiro e de suas histórias terríveis, que mesmo agora ainda ecoam em minha mente toda vez que pego a estrada. Eu estava dirigindo pela BR-22 no meio do Mato Grosso do Sul, numa noite escura e sem lua. A única luz vinha dos faróis do meu caminhão, cortando a escuridão enquanto eu seguia para minha próxima entrega. De repente, me deparei com uma barreira no meio da estrada que definitivamente não estava lá na última vez que passei, há uma semana. A barreira era robusta, feita de troncos de árvores e grandes pedras, bloqueando completamente a passagem. Não tinha como continuar sem descer e resolver a situação. Desci do caminhão, peguei minha lanterna e comecei a inspecionar o local. A área era isolada, sem sinal de celular, e o local mais próximo de civilização era uma pequena cidade a alguns quilômetros dali. Enquanto avaliava a barreira, ouvi um som vindo da mata ao lado da estrada. Parecia o estalar de galhos, como se algo ou alguém estivesse se movendo por lá. Direcionei a luz da lanterna na direção dos ruídos, mas a densa vegetação não me permitia ver nada claramente. O som parou subitamente, deixando apenas o silêncio da noite e o ocasional assobio do vento. Decidi que o melhor a fazer era começar a remover os troncos e pedras. Com algum esforço, consegui mover os primeiros pedaços, grato pelo treinamento que tinha com minha rotina de carregamento e descarregamento de cargas. A cada tronco que arrastava para o lado, olhava ao redor, sentindo uma estranha sensação de estar sendo observado. Depois de alguns minutos de trabalho pesado, um nevoeiro começou a se formar, baixando rapidamente e reduzindo minha visibilidade a quase nada. O ambiente ficou ainda mais sinistro e eu acelerei o passo, tentando limpar o caminho o mais rápido possível. Justo quando estava removendo um grande tronco, ouvi novamente o som de algo se movendo na mata, desta vez mais próximo. Apontei a lanterna novamente para a direção do barulho e por um instante pensei ter visto algo se mexendo entre as árvores. Meu coração acelerou e uma sensação de urgência tomou conta de mim. Decidi que precisava terminar logo e sair dali. Limpei o suficiente para passar com o caminhão e corri de volta para a cabine, trancando a porta assim que entrei. Olhei pelo retrovisor e vi que o nevoeiro agora cobria completamente a área onde a barreira estava, como se quisesse esconder algo. Dei a partida e me afastei o mais rápido que pude, a sensação de olhos observando cada movimento meu, só desaparecendo quando finalmente reencontrei a estrada iluminada pelos postes da cidade à frente. Segui pela estrada, tentando relaxar e focar na viagem. Não demorou muito para que o cansaço da tensão acumulada começasse a pesar e a necessidade de um lugar para descansar se tornasse mais urgente. Decidi que pararia no próximo posto de gasolina para tomar um café e esticar as pernas. Mas antes que pudesse chegar a qualquer posto, uma luz fraca chamou minha atenção à margem da estrada. Era uma trilha estreita que levava para dentro da mata, com uma placa de madeira gasta pelo tempo, onde se lia Vila Esperança. A curiosidade e o desejo de entender mais sobre a região, talvez até perguntar sobre a barreira, me fizeram considerar o desvio. Com um suspiro resignado, virei na trilha, guiando o caminhão por um caminho que rapidamente se mostrou mais estreito e menos cuidado do que parecia à primeira vista. Após alguns minutos de uma condução cautelosa, as árvores começaram a se abrir para um pequeno vilarejo que parecia ter saído de outra época. Casas de madeira com telhados de palha e uma pequena praça com um chafariz desativado formavam o coração do lugar.
Não havia sinais de carros modernos ou qualquer tecnologia recente. Tudo parecia incrivelmente preservado, como um pedaço de história esquecido pelo tempo. Assim que parei o caminhão, um grupo de moradores se aproximou. Eram pessoas de várias idades, vestindo roupas simples, mas limpas e bem cuidadas. Um homem mais velho, com cabelos grisalhos e um largo sorriso, se apresentou como Seu João, o líder do vilarejo. Com uma cordialidade que há muito não encontrava, ele me convidou para jantar com eles, insistindo que era perigoso seguir viagem à noite. Movido por uma mistura de gratidão pela hospitalidade e interesse pela peculiaridade do lugar, aceitei o convite. Jantamos uma comida caseira, simples mas deliciosa, e conversamos sobre a vida no vilarejo. Eles falavam pouco sobre o mundo exterior, focando mais nas alegrias e desafios de sua vida isolada. Conforme a noite avançava, Seu João começou a falar sobre como o vilarejo era um bom lugar para se viver, mencionando como alguns visitantes decidiram ficar por lá, encontrando paz e propósito. Ele olhava para mim com uma intensidade que começava a me deixar desconfortável. Suas palavras insinuando um convite para que eu considerasse fazer o mesmo. A situação começou a me deixar apreensivo. A hospitalidade inicial parecia agora um velado esforço para me convencer a permanecer no vilarejo. Quando mencionei que precisava continuar minha viagem logo cedo, notei uma troca de olhares entre os moradores. A atmosfera amigável começou a ficar tensa e uma sensação de estar preso em algo que não compreendia totalmente começou a crescer dentro de mim. À medida que a conversa se desenrolava, a insistência de Seu João e dos outros moradores para que eu considerasse ficar no vilarejo tornava-se cada vez mais intensa. Eles falavam das dificuldades da vida moderna, do caos das grandes cidades e como ali, na Vila Esperança, eu poderia encontrar um refúgio daquilo tudo. Aparentemente, vários visitantes tinham se tornado residentes permanentes após descobrirem a paz que o lugar oferecia. Apesar da gentileza deles, um alarme interno começava a soar em minha mente. Algo não parecia certo. A maneira como alguns olhavam para mim, quase como se estivessem me avaliando, e a forma insistente de persuadir começaram a me deixar desconfortável. Tentei mudar de assunto, perguntando sobre a barreira na estrada e se eles sabiam algo sobre isso. A reação foi imediata e um tanto evasiva. Seu João apenas balançou a cabeça, dizendo que às vezes árvores caíam na estrada devido ao tempo, mas nada mais. Notei uma rápida troca de olhares entre os moradores, como se compartilhassem um segredo que não queriam revelar. Esse momento fez minha desconfiança crescer ainda mais. Conforme a noite avançava, fui ficando cada vez mais ansioso para deixar o lugar. A hospitalidade inicial havia se transformado em uma sutil, mas firme, pressão para me integrar à comunidade deles. Quando mencionei que precisava ir dormir, pois pretendia partir cedo na manhã seguinte, Seu João ofereceu que eu ficasse em uma das casas vazias do vilarejo, apenas para sentir como é viver aqui, segundo ele. Agradeci, mas declinei, insistindo que preferia dormir no caminhão. Seu João pareceu desapontado, mas não insistiu mais. Acompanhou-me até onde o caminhão estava estacionado, desejando uma boa noite com um sorriso que, embora amigável, carregava um peso que eu não conseguia decifrar. De volta ao caminhão, travei as portas e deitei, mas o sono não vinha. A mente girava, tentando conectar os pontos. Por que eles eram tão insistentes para que eu ficasse? Qual era o segredo por trás daquela barreira e do isolamento do vilarejo? A sensação de estar sendo observado continuava, e eu passava cada momento olhando pelas janelas do caminhão, esperando ver algo ou alguém lá fora.
decidi que ao nascer do sol, partiria imediatamente, independentemente da insistência deles para que eu ficasse. A Vila Esperança, embora pacífica à primeira vista, escondia algo que eu não estava disposto a descobrir. A madrugada lentamente se transformou em alvorada, e eu, sentindo uma mistura de apreensão e decisão, comecei a me preparar para deixar a Vila Esperança. Apesar da gentileza e das estranhas ofertas dos moradores, algo dentro de mim gritava que eu precisava manter minha liberdade, minha vida na estrada. Liguei o caminhão enquanto ainda estava escuro, tentando fazer o mínimo de barulho possível para não atrair a atenção dos moradores. Olhei pelo retrovisor e notei que algumas figuras começavam a aparecer entre as casas, movendo-se lentamente em minha direção. Não queria confrontos nem discussões. Eu só queria sair dali. Quando me aproximei da saída do vilarejo, vi que a barreira de troncos ainda estava lá, bloqueando o caminho. Sem hesitar, desci do caminhão e comecei a remover os troncos rapidamente. O ar fresco da manhã me deu a energia que eu precisava e a urgência da situação me dava força. Seu João apareceu enquanto eu trabalhava. "Você não precisa ir", ele disse, sua voz calma contrastando com a firmeza de suas palavras. "Aqui você poderia encontrar paz, uma vida sem o caos das cidades grandes." Eu parei, encarando-o diretamente. "Agradeço sua hospitalidade e por me oferecer um lugar aqui", respondi, mantendo meu tom respeitoso, mas firme. "Mas minha vida está lá fora, nas estradas. Eu não posso ficar." Percebendo minha determinação, seu João deu um passo para trás, acenando lentamente com a cabeça. "Então vá em segurança, amigo. A estrada está chamando e é sua escolha segui-la."